Olá, muito bom dia. Entra no ar o programa Mundo Real, o programa realizado pela Igreja Viva 24 horas. No programa de hoje nós vamos ouvir uma grande mensagem do nosso reverendo José de Santana Santos e vamos também ouvir testemunho de milagres, o que Deus tem feito na vida das pessoas que decidem crer em todas as suas promessas. Aliás, são mais de 32 mil promessas escritas na sua palavra que o Senhor deixou para que se cumprisse na vida daqueles que crê. E você sabe que quem tem fé chega onde quer. E nós costumamos dizer aqui no programa que quem planta fé colhe milagres. E se você quer colher o seu milagre, não saia daí que já já nós vamos orar por você e ouvir grandes coisas que o Senhor tem feito na vida daqueles que decidiram confiar. Você vai ficar com a mensagem do nosso reverendo e você já pode nos ligar para inserir o seu nome no livro de oração. E já já eu volto para ouvir um testemunho do missionário Gilson Lippert, que já está conosco aqui e vai contar o que o Senhor tem feito na sua vida. Não saia daí, eu já volto. Lá no livro de Atos, no capítulo 19, você percebe que aqui no início desse capítulo 19, tem muitas coisas importantes, não é? O apóstolo São Paulo encontra alguns homens que ainda não tinham, nem conheciam o Espírito Santo. E eram batizados só no batismo de João, que era o batismo que preparava as pessoas para receber a chegada de Cristo na terra, mas não Cristo no coração. Correto? Então, depois da morte e ressurreição de Cristo, Cristo mandou que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora era o batismo para o quê? Provar a identificação da pessoa com Cristo na sua morte e na ressurreição. Né? Eu não sei se vocês já assistiram um batismo na igreja? Já assistiu um batismo? Normalmente a pessoa é levada ao tanque batismal, né? E ela confessa que crê que Jesus é Senhor e Salvador, assume o compromisso de se tornar testemunha de Jesus por aquilo que Jesus fez, e então ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a palavra batismo significa mergulho, onde a pessoa é levada às águas, simbolizando a morte do velho homem, a velha natureza, e quando ele é erguido, a ressurreição. Né? Então, eles ainda não estavam nesse batismo, Paulo os batiza. E depois impõe as mãos e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo fala do revestimento de poder. Né? A gente vai falando um pouco calma, assim, para todo mundo estar entendendo ou recordando aquilo que já sabe, tá certo? Mas nos chama a atenção aqui no versículo 8, quando diz que Paulo ia para a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Todos nós estamos familiarizados com essa expressão reino de Deus ou reino dos céus. Não é? O reino de Deus significa o governo de Deus. Esse governo que se manifesta na chegada de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo vem aos nossos corações, mas que também diz respeito ao aspecto futuro. Na oração do Pai Nosso, quem já ouviu falar na oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso, Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, tá? Quer abrir aí? Quer abrir um pouquinho? É só abrir um pouquinho, depois volta. Mateus capítulo 6, versículo 9. Que legal. Mateus 6, versículo 9. O que deve ser um grande culto? Um grande culto é onde a palavra é pregada. Alguns aceitarão, outros não. Não é? Mas esse é um grande culto. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha o versículo 10. Venha o teu, mais uma vez, venha o teu, faça-se a tua vontade, não é? Mas eu queria pegar mais a questão do reino, tá? Do reino, para nós entendermos ali quando estamos lendo que o apóstolo São Paulo,
ele vai falar coisas do reino, né? Vai falar as coisas do reino. É interessante, quando você abre o Evangelho de Mateus em outras passagens, agora eu não vou pedir para abrir, eu vou apenas citar, diz que o próprio João Batista, que foi o precursor de Jesus, quando ele começa a pregar, ele vai pregar o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, não é? O reino de Deus. Esse reino também é mensagem do Senhor Jesus, porque depois que Jesus é batizado, ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo, e ele vence o diabo. Quem se lembra? Mateus diz que quando ele começa a pregar, qual é o tema da pregação de Jesus? Mais uma vez, fala comigo. Arrependei-vos, porque é chegado o quê? Fala comigo, é chegado o quê? O reino dos céus. Ora, quando ele fala isso, ele tá fazendo uma declaração contra o reino das trevas que paira sobre a humanidade, que paira sobre as nações. Ora, quando Jesus ele chega, o povo judeu está encharcado de ideias messiânicas. A ideia messiânica na mentalidade do povo judeu era o quê? Nós somos colonizados pelos romanos, né? Roma está sobre nós, na época do Império Romano. Então, o que é que nós queremos? Uma libertação. E esse sentimento, esse pensamento persegue o povo judeu até hoje. Até hoje eles estão esperando realmente o Messias. Agora, quando Jesus Cristo chega, e Jesus é o Messias que veio, olha só para cá, gente, isso é tremendo, né? Quando ele chega com muito poder. Presta bem atenção. Eu creio que parte do povo cristão não para meditar na pessoa de Jesus, sua natureza divina, sua natureza humana, seus antecedentes na eternidade. E quando ele se torna um homem perfeito, sem pecado, mas uma humanidade perfeita, as suas mensagens e as suas realizações. Aliás, a vida de uma pessoa nunca será a mesma se ela tomar a decisão de dizer, eu quero conhecer este Jesus Cristo. Amém, amém? Amém? Mas não foi isso que aconteceu na sua vida? Foi ou não foi? Eu quero conhecer Jesus. Como é que eu vou conhecer Jesus? 1, eu ouço a mensagem. 2, eu leio a Bíblia, a palavra de Deus sobre Jesus. 3, eu oro a Deus que o Espírito Santo me faça perceber Jesus Cristo. Amém, amém? Número 2, o que ele veio realizar e o que ele está realizando. Número 3, aquilo que ele ensina. Então você pode, querer estudar Jesus, no mínimo nessas 3 linhas, ou aspectos. Ele, a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Aí você vai pela Bíblia, né? Como é que João Batista apresentou Jesus? Quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele veio cumprir a lei, cumprir os tipos, sabe? É algo que vai arrebatar a sua alma, arrebatar o seu coração. Quem é Jesus? Tá? Mas o que ele veio fazer, talvez quando você pergunta o que ele veio fazer, talvez as pessoas deem resposta segundo aquilo que elas conhecem. Por exemplo, e até o que elas possam experimentar. Uma pessoa enferma. Para uma pessoa enferma, que estava desesperada, quase à morte, Jesus é o médico. Sim ou não?
A mulher que estava padecendo, quase morrendo, derramando muito sangue, gastou muito dinheiro com os médicos e ninguém pôde resolver, mas ela ouviu a fama de Jesus. E qual era a fama de Jesus? Uma das famas de Jesus. Quem lembra? Se tem alguém doente aqui, lembra que você vai sair daqui curado hoje. Era que ele era capaz de fazer o quê? Hã? Hein? E a mulher veio de longe por causa dessa fama. Até hoje, na igreja, não é o pastor quem cura. Não é o irmão santificado que cura. Até hoje, quem cura é Jesus. Se vocês quiserem glorificar, Ele cura. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui hoje? Quem está aqui já foi curado de algum tipo de doença? Fica de pé. Meu Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Podeis assentar. Por isso a igreja é a igreja sobrenatural. Glória a Deus. A presença dele. Amém? Mas falando daquela mulher, ela se desloca e vem. E o poder que estava nele para a cura era tão grande que ela disse o quê? Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou sarar. E ela vem por trás, há uma multidão, quando ela toca, e ele está andando assim, ela toca, dá para imaginar, ele toca e ele faz assim. Aí daqui a pouco, aquilo aconteceu, ninguém estava vendo dito. Ninguém estava vendo, Robson. E ele querendo que chegasse até nós, que na época dele soubessem, para a glória de Deus e estímulo da fé dos demais. E que chegasse até nós, aí ele vai, olha o que é que ele vai fazer, eu estou falando de Jesus, tá? Aí ele pega e vai dizer o quê? Alguém me tocou. Mas vamos imaginar, ele está ali naquela cidade, naquele local, e a multidão apertava ele para lá, apertava ele para cá, apertava ele para lá, apertava ele para cá, apertava para cá. Aí o discípulo, estou rindo, aí o discípulo fala assim, os discípulos dele, porque Jesus é maior barato, Jesus não era um mestre raivoso. Já saí do mestre, estou indo para o mestre. O homem é demais, já saí do mestre, estou indo para o mestre. Ele era um mestre, sabe, que ele nos entendia o ser humano, a dúvida, sabe, a fraqueza, sabe, e ele não se importava, né? Às vezes as pessoas faziam certas colocações, né, que se faz com a gente pode, né, ficar meio melindroso, né? Jesus não era melindroso, não. Amigo e amiga, Jesus não é melindroso, você fala com ele o que você quiser. Agora se prepare que ele vai dar a resposta que você precisa. E aí, o que é que nós observamos? Né? Quer rir um pouquinho? Empurrava para lá, empurrava para cá. Ele está no meio. Ele gostava de povo. Jesus gostava de povo. Hoje tem líder que quer distância do povo, né? É ou não é? Mas Jesus gosta de criança, Jesus gosta de jovem, Jesus respeita a mulher, o homem. Não importa a cor da pessoa, não importa o status social da pessoa. Jesus é assim. É assim o nosso Salvador. É assim o nosso Redentor. Glória! Eu quando falo nele eu sinto algo. Empurra para lá, empurra para cá. Quem me tocou? Aí o discípulo, Senhor, a multidão te aperta. Está todo mundo te apertando, empurra para lá, empurra para cá. E como é que o Senhor fala isso? E ele não se irrita, ele apenas dá uma resposta. Ele fala, é porque isso aqui me arrepia. Eu sinto, saiu virtude de mim. Que a virtude deles venha nesta noite aqui. Que haja paz na tua alma. Que haja alegria no teu coração. Que haja confiança e esperança para o próximo ano. Que você faça do teu futuro maior do que o teu passado. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Coragem, irmã. Coragem, irmão. Aleluia. E aí então a mulher toda trêmula, ele me descobriu,
Ela só queria tocar na orla, que o corpo dele tocava na orla. Imagina a tua calça, né? Teu corpo toca na tua calça, né? Então, aquilo que ele toca tem essa... Então, eu quero chamar a atenção. Aí ela se aproxima toda trêmula, né? A Bíblia diz isso, né? Fui eu, mestre. Fui eu, mestre. Imagina a multidão olhando agora para ela. Ela agora virou personagem central. Ela chega anônima e agora vai ficar famosa. Ela chega uma aluna e vai se tornar uma professora de fé. Coisa tremenda. Ela chega, não quer que ninguém saiba, mas agora, passados mais de 2000 anos, onde quer que o Evangelho de Jesus é pregado, seja na China, seja na Rússia, seja na América, seja no Oriente, seja no Brasil, seja nas Américas, se prega e se fala do que ele fez nesta mulher. E isso que Jesus fez na vida dessa mulher é o que ele também quer fazer na sua vida, sabia disso? Esse Jesus, ele tem poder para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Acredite nele. Você que assiste esse programa todos os sábados, não adie a sua vinda na Igreja Viva 24 horas. Permita-se ser feliz. Permita-se experimentar o quanto Deus é poderoso para transformar a sua casa, a sua vida. E isso é tão sério que semana passada um rapaz ligou e disse que estava desacreditado de Deus, falando que não acreditava mais em nada porque tudo estava dando errado na vida dele. Meu amigo, Jesus, ele continua realizando o que ele realizou no passado, porque a Bíblia apresenta ele como o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que você tem que fazer é se permitir. Deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa ele mostrar o quanto ele tem poder para tirar você desse caos, desse sofrimento. E você vai contar o seu testemunho, como hoje eu estou recebendo o missionário Gilson Lippert, que chegou na Igreja Viva 24 horas com o seu casamento desacreditado, e ele vai falar um pouquinho conosco hoje do que o Senhor tem feito em sua vida. Enquanto isso, fica aí o telefone, a produção está colocando o telefone da Igreja Viva 24 horas aí embaixo, e também o WhatsApp, você pode ir mandando a sua mensagem de texto, e eu já quero dar o bom dia ao missionário Gilson. Bom dia, missionário, tudo bem? Bom dia, pastor André. É um prazer receber o senhor aqui no programa Mundo Real. Gilson, você chegou na igreja, como é que estava a sua vida? Então, pastor, quando eu cheguei na igreja, na realidade eu não tinha nem intenção de ir à igreja, mas eu vi a mudança que a minha esposa teve, porque era uma pessoa depressiva, sofria com depressão, pensamento até mesmo de suicídio, e foi nesse ambiente, ela foi convidada a vir à igreja, através de uma pessoa que convidou ela, e uma irmã da igreja, com 2 meses de igreja, foi até a nossa casa, e depois desse convite, num culto, ela foi curada da depressão, e ela teve uma mudança tão grande que eu fui até a igreja ver o que tinha acontecido com ela. É mesmo? Sim, senhor. E aí, depois que você foi, você experimentou essa mudança também? Então, e aí, após a minha visita, no dia seguinte, na segunda-feira, ela teve num culto de milagres no domingo à noite, e na segunda eu fui à igreja. E a partir daquele momento, a minha vida começou a ser transformada também, pastor, porque eu era uma pessoa que, até pelo problema que ela tinha, eu vivia na rua, vivia em bares praticamente todos os dias, bebendo mesmo. Escravo. Escravo. É. Escravo de vícios, fumava também, e não tinha mais prazer de estar em casa com a família. E agora, com Jesus? E agora a vida se transformou, assim como Jesus, né, pastor, transforma casamentos, e o primeiro milagre de Jesus, a gente vê na Bíblia, foi numa festa de casamento. Da mesma maneira ele fez isso na minha vida. Agora, Gilson, as pessoas que ouvem você falar e tantos outros aqui no programa, a gente abre a Bíblia, o reverendo acabou de dar uma mensagem e que se você perdeu a mensagem, eu quero convidá-lo para você acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Mundo Real, porque esse programa, logo assim que termina aqui na Band, ele vai para o Facebook e você pode assistir a mensagem. Agora, Gilson, isso é verdade, isso funciona, isso não é conversa de pastor. Você nasceu aqui em Porto Alegre? Sim, senhor. Nasceu aqui, teve uma história de vida aqui, e quando você chegou na igreja, as coisas não estavam boas, não estavam boas.
E a pessoa que está em casa, Gilson, assistindo, ela fala assim, mas será que isso é verdade? Será que isso aí as pessoas não são pagas para contar essas histórias? Gilson, elas precisam crer em Jesus Cristo como você creu. Sim, senhor, pastor. Eu decidi crer. E a diferença na vida de uma pessoa vai ser quando ela passar a crer em Jesus. Porque as pessoas até... Não adianta ser religioso. Não, religioso senhor. Não vai mudar nada. Tem que ter fé. Tem que ter fé. E fé não é fé na fé, é fé numa trevo de 4 folhas, numa pata de coelho. É fé em Cristo, meu amigo. É o que, se abrir a Bíblia, né, Gilson, a gente vai ver que todas as pessoas que alcançaram bênção de Deus em qualquer área da sua vida, elas decidiram crer na palavra de Deus e nas promessas. Ela precisa crer, missionário. A fé tem que agir. Sim, senhor. E crer é obedecer. É. O segredo está na obediência à palavra. Porque quem crê e obedecer, colocar em prática, Deus ele é fiel. E a gente sabe disso. E a gente vê muitas pessoas falando, né? Até existe a frase famosa nos carros, Deus é fiel. Mas a diferença na vida da pessoa é quando ela tiver uma fidelidade com Deus e com os seus mandamentos, que está na sua palavra. Você pode ligar para a gente que nós vamos orar por você. O Gilson é alguém que Deus fez um milagre no casamento dele e não só no casamento. Você sabe por que ele está aqui? Hoje, às 7h30 da noite, nós temos a campanha do Socorro Urgente, do Milagre Urgente. Se estendeu essa semana, né? Por mais uma semana essa campanha. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar o milagre e o poder que ele tem para realizar na sua vida. Então hoje nós temos uma campanha. O Gilson, ele é um patrocinador desse programa, ele tem sido fiel ao Senhor Jesus Cristo e tem alcançado bênçãos na área financeira também. Na verdade, ele veio aqui para contar esse depoimento, não é isso, Gilson? Sim, senhor. Então, como o pastor falou, Deus fez um milagre na minha vida financeira, a minha prosperidade, né? E a prosperidade a gente crê que não consiste na quantidade de bens que uma pessoa possui. Além de casamento restaurado, né? Na criação de filhos, Deus agindo em todas as áreas, Ele também tem colocado a mão na minha vida financeira de uma maneira que eu creio que é um milagre e a intervenção de Deus, porque isso tudo Ele fez no momento que o país, né, atravessa uma crise e o mercado que eu trabalho é um mercado de automobilístico e o mercado está em crise. Você vende carro? Sim, senhor, eu vendo carros. E aí? Então, pastor, a gente tem visto assim a indústria automobilística com os pátios lotados, né, e a gente vê lojas de carro fechando. E eu trabalho numa revenda Volkswagen, onde eu vendo veículos seminovos. E no momento da crise, foi o momento que eu mais vendi carros. É mesmo? Sim, senhor. Onde eu experimentei a mão de Deus. A partir do segundo semestre do ano passado, onde eu tive ótimos resultados, atingimentos de meta. Inclusive, terminei uma obra na minha casa, a construção que eu estou fazendo, tudo com os prêmios que eu atingi, batendo as metas mensais. Conseguiu o carro também? Sim, senhor. E o carro, eu tinha vendido um carro para terminar a casa também, e dentro de 3 meses eu consegui adquirir um outro veículo. Mas vender carro é fácil assim, Gilson? Não, senhor. Pastor, não é fácil, não. Mas a gente vê a mão de Deus mesmo. A gente vê colegas, vê em outras lojas até mesmo, pessoas que estão tendo uma venda muito abaixo da média, e nesse período eu tenho experimentado uma venda acima da média. O primeiro semestre do ano passado, quando iniciou a crise, a minha média era de 7 veículos por mês. Por mês? Por mês. E você vendeu quantos? E eu tenho vendido 3 vezes mais, dobrado até triplicado as vendas. Vendendo até 20 carros no mês. E o gerente diz o quê? Esse rapaz é abençoado mesmo. e quando um cliente vai lá fazer um elogio, ele já chegou a dizer, esse menino aí é abençoado. E que história é essa de que você está de folga e vende carro? Como é que funciona isso? Eu tive experiência esse mês, inclusive, pastor, e até uma sexta-feira eu estava de folga, até para fazer alguns compromissos que eu tinha em casa, e só que nesse dia o pastor Juliano me ligou para fazer a obra de Deus e ir até a igreja de Tramandaí, fazer uma visita lá, e eu acabei abrindo mão do meu compromisso também, que eu tinha feito pela parte da manhã, e à tarde eu fui com ele. E nesse dia me ligaram da loja que tinha um cliente lá, comprando um carro com a minha colega, mas que ia fechar o negócio comigo porque já era meu cliente. E eu experimentei isso 2 vezes no mês. Então quer dizer que você está vendendo carro sem estar na empresa? Sem estar na empresa, inclusive. É a mão de Deus, né? A gente crê que é o milagre de Deus mesmo, porque o mercado não está fácil. Meu amigo, você que mora em qualquer bairro aqui de Porto Alegre
E você que faz parte, que mora em outro município, nós temos a igreja distribuída em células, nas casas. Entre em contato com a gente, liga aqui para a Igreja Viva 24 Horas, que nós vamos tentar direcionar você para uma igreja mais perto da sua casa, um projeto, uma célula mais perto da sua casa. Mas hoje à noite, você que é aqui de Porto Alegre, região metropolitana, nós temos a campanha do Socorro Urgente. Você precisa de socorro de Deus? Olha o que Deus está fazendo na vida do Gilson. Olha o que ele tem feito na vida de centenas e milhares de pessoas que têm decidido, né, confiar em Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua vida. Venha hoje participar conosco da campanha do Milagre Urgente às 19h30 e às 22 horas. Se você não pode vir às 19h30 por motivo de trabalho ou um outro compromisso, nós temos às 22 horas, 1 hora de reunião, hoje e amanhã. Então você é o nosso convidado especial. Gilson, as pessoas que ouviram o seu testemunho, o que elas precisam fazer para conseguir vender carro igual se vende canjica em festa junina? É verdade, pastor. Então as pessoas precisam crer nesse Jesus que a gente tem pregado e vir fazer uma visita até a igreja, né? Porque no momento que a gente vai até o encontro de Jesus, ele está lá com os braços abertos, nos esperando e pronto para abençoar. Mas precisa que a gente tome a decisão, e a fé é isso, é tomar essa decisão de ir ao encontro de Jesus, porque ele quer abençoar cada um dos ouvintes que estão nos assistindo essa manhã. Gilson, e a causa na justiça também, rapidinho. Nosso tempo está estourando, vai lá. Então, o tempo é curto, mas, pastor, também tive durante 10 anos esperando a resposta de uma causa na justiça, e eu creio que até nisso Deus, né, colocou a mão, porque no período que eu terminei meus projetos, terminei minha casa, comprei um carro, foi quando essa causa saiu. Depois de 10 anos esperando, eu já estava com a vida financeira equilibrada e foi quando Deus resolveu me abençoar com a resposta, né, dessa causa na justiça. Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Mundo Real. Nós vamos nos aproximando do fim. Semana que vem nós temos um encontro marcado aqui nessa mesma emissora, 8 horas da manhã. Quero mandar um abraço para Caxias do Sul, seu Kids, a sua esposa, para todos vocês que aos sábados têm sido a nossa companhia. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem. Shalom!